De todo o meu ser, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 2, capítulo 6. Com as mãos mergulhadas na bacia, Kate esfregava as roupas, pensando no que fazer com a filha. A cada dia, Mariane se tornava mais estranha. No começo era só arredia, agora demonstrava uma agressividade crescente. O episódio com Kevin fora preocupante, mas ela não comentara nada com David, com medo da sua reação. Estava ficando difícil controlar Mariane. O verão ainda não tinha terminado e ela passava os dias em casa, brincando sozinha ou com Ross. Kate não entendia, porque Ross era o único a quem ela escutava. Parecia mesmo ser o único de quem gostava. Levantou os olhos da bacia e vistoriou o quintal, onde as crianças brincavam. Do outro lado, Roger atirava pedras com um estilingue, tentando acertar as frutas maduras que pendiam dos galhos mais altos. Como não conseguia sucesso, resolveu subir na árvore. Lá em cima esticou-se o mais que pôde, na tentativa de apanhar as frutas, mas elas estavam fora do seu alcance. E ele foi se esticando mais e mais, sem perceber que o galho em que deslizava era muito fino e não aguentaria o seu peso. Não demorou muito e ele se partiu. Roger caiu em queda livre, soltando um gemido de dor quando bateu no chão. Vendo o filho caído, chorando e gemendo, Kate largou a bacia e o sabão e correu ao mesmo tempo que Ross, que também escutara os gritos do primo. Mariane estava com ele, desenhando num caderninho branco e nem se mexeu. Apenas levantou os olhos e espiou na direção do barulho para em seguida concentrar sua atenção nos desenhos novamente. Kate e Ross alcançaram Roger quase ao mesmo tempo e a mãe falou afobada. Roger, meu filho, que foi, machucou-se? Ai, mamãe, ai! O menino chorava segurando o braço arranhado, onde um calombo crescia na altura do cotovelo. Depressa, Ross, falou Kate, vai chamar o Dr. Brown. Na mesma hora, ele saiu desabalado a caminho do consultório médico. Ele está atendendo o paciente, informou uma senhora na antessala. Vai ter que esperar. Ross acomodou-se na poltrona para esperá-lo. Quando por fim ele apareceu, foi logo falando. Dr. Brown, Dr. Brown. Tia Kate o está chamando, foi o Roger. Caiu e machucou o braço. O Dr. Brown passou a mão na cabeça de Ross e falou bondosamente. Diga à sua tia Kate que agora não posso ir. Ainda tenho alguns clientes para atender. Fale para ela colocar o menino na cama e fazer-lhe uma compressa com água fria. Mais tarde irei vê-lo. Enquanto isso, Kate já havia colocado Roger na cama e pusera-se à espera do médico. Por momentos esquecera-se dos outros filhos que continuavam sozinhos no quintal. Pela janela, ouviu choramingar lá embaixo, chamando por ela. Mais adiante, Mariane continuava com seus lápis e papéis, sem se importar com o que faziam. Mariane chamou Kate. A menina ergueu os olhos e encarou a mãe sem responder. Traga seus irmãos para cima. Precisamos esperar o Dr. Brown. De forma mecânica, Mariane se levantou, apanhou Suzy no colo de qualquer jeito, pegou Kevin pela mão e saiu puxando. Fazia algum tempo que o menino sentia medo da irmã, e foi esse temor que fez aumentar o seu pranto. Mariane não tinha a menor paciência com ele, nem era carinhosa. Obedecia ao comando da mãe, sem se dar conta de que puxava o garoto como se ele fosse um fardo ao invés de uma criança. Os gritos de Kevin chegaram aos ouvidos de Kate, que foi para a janela novamente, deparando-se com uma cena que julgou revoltante. Tenha calma, Roger, disse para o filho machucado. Mamãe vai lá embaixo e já vem. Rodou nos calcanhares e desceu as escadas feito uma bala, alcançando Mariane quando ela já estava na porta da cozinha. O que pensa que está fazendo? Perguntou zangada. Mariane não entendeu bem a pergunta e respondeu com simplicidade. Estou levando os dois para cima. Kate sentiu sangue subir-lhe às faces. Mariane parecia estar debochando dela, o que lhe causou imensa irritação. Na verdade, Mariane estava apenas obedecendo. Recebera ordens de subir com as crianças e era isso que fazia.
Por sua cabeça não passava que deveria ser carinhosa ou cuidadosa, tinha que fazer o que a mãe mandava. Ela também era pequena e procurou segurar os irmãos da melhor forma possível, de um jeito que seu corpo franzino suportasse. E o melhor jeito era aquele. Para a mãe parecia que segurava e arrastava 2 fardos. Para ela simplesmente obedecia e o fazia da única maneira que conseguia. Inesperadamente, Kate partiu para cima dela, arrancou-lhe Suzy do colo e puxou Kevin de sua mão, acomodando os dois no chão perto da pia. Em frações de segundo, voltou e acertou sonora bofetada em Marianne, causando-lhe genuíno espanto. Sua desaforada vociferou Kate. Isso é jeito de falar com sua mãe? Onde foi que aprendeu esse cinismo? Marianne nem sabia o que era cinismo e por isso não respondeu. Ficou parada no mesmo lugar com a mão sobre a face, encarando a mãe com frieza. Cada vez mais irritada, Kate continuava a esbravejar. Não estou aguentando mais os seus desaforos. Isso não vai ficar assim. Alguém precisa dar um jeito em você. A menina não dizia nada. Continuava olhando para a mãe com cara de quem não a conhecia. Achava mesmo que aquela mulher não era sua mãe, mas uma estranha que gritava com ela sem motivo algum. Peça desculpas, Marianne. Desculpas porque ela não sabia. Não havia feito nada de errado porque haveria de se desculpar. Peça desculpas, ande. Estou lhe avisando. Ou pede desculpas ou vai apanhar novamente. Marianne nem piscava. Furiosa, Kate segurou-a pelos braços e arrastou até a poltrona da sala. Sentou-se apressadamente e virou a menina de bruços sobre suas pernas, acertando-lhe diversas palmadas nas nádegas. Sua pirralha malcriada vai ter o que merece. Sentindo a dor das palmadas, Marianne começou a gritar e a se remexer, tentando se desvencilhar do jugo da mãe. Kate, contudo, não aliviava. Continuava a bater com força, sem nem se importar com os gritos amedrontados de Kevin e Suzy. Peça desculpas, vamos, gritava cada vez mais zangada. Estou mandando, peça desculpas. Marianne berrava de dor. Parecia mesmo um animal ferido, mas não pedia desculpas, ao contrário, começou a xingar a mãe com selvageria. Cretina, miserável. Kate saiu do sério. Era muita falta de respeito. Em dado momento, Marianne conseguiu se desvencilhar e correu para a porta, e Kate partiu em seu encalço. Apanhou-a pelos cabelos, dando-lhes tapas a esmo. Os golpes acertaram-na no rosto, nos braços, no peito, em todo lugar. Foi quando Ross chegou. Vendo aquela cena horrorosa, correu em direção a elas e segurou o braço da tia, implorando em desespero. Pelo amor de Deus, tia Kate, solte-a. Ela é apenas uma criança. Ele tinha razão. Marianne era apenas uma criança, mas fazia coisas que crianças normais não eram capazes de fazer. Os gritos desesperados do sobrinho a trouxeram de volta a razão, e Kate soltou os cabelos da filha, cessando os golpes. Marianne, aos prantos, foi escorregando até o chão, ocultando o rosto entre as mãos e dando livre curso às lágrimas. Já arrependida, Kate tentou erguê-la em vão. Marianne não queria sua ajuda e se desviou dela, estendendo as mãos para Ross, que a ajudou a se levantar. Os dois subiram as escadas lentamente, e Ross ainda teve tempo de lançar um olhar de conforto para a tia, ao passo que Marianne evitou encará-la. No quarto, Marianne não disse nada. Foi para a cama, deitou-se e esperou até que as lágrimas secassem, enquanto Ross lhe alisava os cabelos, foi se acalmando, e poucos minutos depois adormeceu. De vez em quando agitava-se no sono, sacudida por um soluço perdido. Certificando-se de que ela dormia profundamente, Ross beijou-lhe os cabelos e saiu, fechando a porta sem fazer barulho. Pegou a direção do quarto dos primos, onde a tia estava, apalpando o braço de Roger. Os outros dois, sentados no chão perto dela, se distraíam com alguns bichinhos de pano. Tia Kate chamou baixinho. A tia fez sinal para que ele entrasse, e tentando não pensar em Marianne, indagou. Onde está o Dr. Brown? Está atendendo os clientes. Disse para você fazer compressas de água fria no braço de Roger, até que ele possa vir vê-lo. Muito bem,
Fique aqui e tome conta deles. O menino sentou-se ao lado de Roger, que acabara adormecendo, o braço roxo, inchado, apoiado no travesseiro. Kate acariciou a testa do filho e antes de sair perguntou meio sem jeito. E Mariane? Havia tanta angústia no olhar do sobrinho que ela quase chorou. Rosa abaixou os olhos com tristeza e respondeu num sussurro. Está bem, está dormindo. Kate balançou a cabeça e saiu para o corredor. Parou em frente à porta do quarto da filha e colou o ouvido à porta. Silêncio. Vagarosamente rodou a maçaneta e entrou. Mariane dormia profundamente, o rosto e os braços cheios de hematomas. Sentiu remorso corroer-lhe a alma. A filha podia ser meio esquisita, mas era ainda uma criança e não tinha culpa de ser do jeito que era. O médico veio mais tarde e examinou o garoto. Não fora nada demais, apenas uma pequena torção. Enfaixou o braço de Roger e receitou arnica para diminuir a dor e a inflamação. Em pouco tempo estaria bom. Ao cair da noite, David chegou e foi colocado a par do acidente com Roger e do incidente com Mariane. Temos que tomar uma providência, comentou David. Isso não pode ficar assim. Eu sei, ela está se tornando cada vez mais agressiva e debochada. Ou será que anda aprendendo essas coisas onde? Será que é com Ross? Não creio. Ele é um menino muito educado e cortês. Jamais me respondeu mal ou fez qualquer malcriação. Na escola não deve ser. É um dos melhores colégios para meninas da região. Não sei não. Às vezes fico pensando, será que ela não tem nenhum problema mental? Não diga besteiras. Mariane é rebelde e malcriada, só isso. Mas não se preocupe. Eu mesma darei um jeito nela. Não faça nada por enquanto. Já basta a surra que eu lhe dei. Sei que me excedi e acho que não deveríamos puni-la outra vez. Kate encerrou o assunto, mas David não se convenceu. Alguma coisa dentro dele o deixou inquieto. No fundo não achava nenhuma besteira, a possibilidade de Mariane ter mesmo algum problema mental. Já havia reparado nisso. Nos últimos dias, olhando para a filha, ficou imaginando se ela não seria meio retardada. Mariane fazia coisas muito estranhas, era rebelde, não se relacionava com ninguém. E agora? Kate lhe dizia que estava ficando agressiva e debochada. Além de tudo, parecia não se importar com nada. Os problemas da família não a afetavam e ela não se interessava pelos irmãos. Podiam estar bem ou doentes. Para ela era indiferente. Mariane não era uma menina afetiva. À exceção de Ross, não se dava com ninguém. David virou para o lado e tentou dormir. Se suas desconfianças estivessem corretas, seria muito doloroso para todos, sem falar na vergonha. Ter uma filha maluca não era do agrado de ninguém. Poderia até comprometer o seu cargo na empresa e o futuro dos outros filhos, mas o que ele poderia fazer? Levá-la ao tal psiquiatra e interná-la? Talvez fosse a melhor ou a única solução. O difícil seria convencer a mulher, que era muito apegada aos filhos. Precisava dar tempo ao tempo. Mais tarde tomaria as providências que se fizessem necessárias. Capítulo 7. O verão havia chegado ao fim e com ele também as férias escolares. Apesar de nada animada com as voltas às aulas, Mariane foi para a escola como sempre. Conseguira passar de ano e o Sr. O'Neill, que as acompanharia durante todo o curso primário, deu as boas-vindas à turma. No final das aulas, Ross lá estava para acompanhá-la. De mãos dadas, seguiam seu caminho como sempre faziam. Naquele dia, porém, algo estranho acontecera. O pai de Ross voltara mais cedo do trabalho e deixara ordens para que ele fosse imediatamente para casa. Ross entrou devagarzinho. O pai estava sentado na sala, anotando números no papel. Quando viu o menino, soltou o lápis e sorriu, fazendo sinal para que ele se aproximasse. O que foi, papai? Indagou desconfiado. Foi despedido? Nathan deu um sorriso maroto. Apertou de leve o nariz do filho e respondeu bem-humorado. Não, meu filho, não fui despedido. Fui promovido. Promovido? É. Agora sou chefe de produção. Vou ganhar mais e poderei lhe dar uma vida melhor. Que bom, pai, você merece. O Sr. Brandley, meu patrão,
está tão satisfeito com meu trabalho que me promoveu e me deu um aumento, deixando-me o resto do dia de folga. Por isso vim logo para casa, a fim de lhe contar as novidades. As novidades têm outra. Nathan pigarreou e começou a falar, cautelosa e pausadamente. Já faz alguns anos que sua mãe morreu. Sua tia Kate tem sido muito boa para você, e eu lhe serei eternamente grato. Contudo, creio que chegou a hora de você ter uma mãe de verdade. Mãe de verdade? Como assim? Já tenho a tia Kate. Eu sei, balbuciou, evitando encará-lo. Como disse, serei eternamente grato à sua tia. Entretanto, ainda sou jovem, você uma criança. O que está tentando me dizer? Ele pigarreou novamente, sentou o menino em seu colo e disparou. Faz algum tempo que conheci uma moça. Seu nome é Lilian e vamos nos casar. Ross não sabia o que dizer. Não sabia se a novidade era boa ou ruim. O que isso vai mudar em nossas vidas? Não vai mudar nada. Lilian é uma boa moça. Tenho certeza de que você vai gostar muito dela. Essa semana pretendo apresentá-la a você e ao resto da família. Já falei com David e Kate, e sua tia concordou em preparar um jantar aqui em casa no sábado. Assim todos poderão se conhecer. Por que não me contou antes? Rebateu ele magoado. Por que não me disse que estava saindo com alguém? Bem, esses não são assuntos que se converse com crianças. Mas eu sou seu filho. Ainda assim, mas não se preocupe. Tenho certeza de que vai gostar dela e ela de você. Lila era uma mulher muito esnobe e antipática, e ninguém simpatizou com ela. Tinha ideias extravagantes sobre a criação dos filhos e não achava certo misturarem-se crianças de sexos diferentes. Era uma clara referência à amizade entre Ross e Marianne, com quem implicara desde o início. Meninos são diferentes de meninas, pensam coisas diferentes, agem de forma diferente, gostam de coisas diferentes. Não fica bem meninos e meninas dormirem no mesmo quarto, por exemplo. Nem quando são primos, quis saber Ross preocupado, nem assim. Quando bem pequeninos ainda vá lá, mas depois que entrem para a escola, suas cabecinhas começam a se modificar e sabe-se lá o que pode vir a acontecer. Kate tossiu de leve e indagou. Não acha que está sendo severa demais, Lilian? Lilian teve educação muito rígida, explicou Nathan. É verdade, acrescentou Lilian. Fui criada num dos bairros mais tradicionais de Londres e duvido que lá um filho não se refira ao pai como senhor. De onde vim, as coisas são diferentes. Outra clara alusão a eles. As famílias de Ross e Marianne não eram muito ligadas a formalidades, o que parecia aborrecer Lilian. Mas aqui também é Londres, cortou Ross, indignado com aquela exclusão. É, mas é diferente, respondeu Lilian de má vontade. As crianças de lá não andam soltas como as daqui. Perdão, Lilian. Era Kate novamente. Falem lá e aqui como se estivesse se referindo a cidades diferentes, como se fôssemos provincianos ou roceiros, e depois, nossas crianças não andam soltas. Do jeito como fala, parece que as criamos em meio à promiscuidade. Sentindo o rubor cobrir-lhe as faces, Lilian tratou de se desculpar. Não foi o que eu quis dizer. Percebendo o mal-estar que se instalara, David mudou de assunto. Confesso que foi uma surpresa para nós esse noivado assim tão repentino. Nathan nunca nos falou nada a respeito. É que eu não queria precipitar as coisas, esclareceu Nathan, e depois tinha Ross, não queria que ele ficasse preocupado. Ross não conseguia ver onde estava o problema em saber, mas nada disse. Não gostou de Lilian e olhou discretamente para Marianne, que comia um pedaço de pudim e parecia nem se dar conta do que estava acontecendo. Mera ilusão. Marianne se roía por dentro, certa de que aquela mulher ainda acabaria lhe causando problemas. Como foi que se conheceram? Tornou David fingindo interesse. Depois que meus pais morreram, tive que me arranjar, esclareceu Lilian. Procurei emprego, mas não consegui nada. Até que uma amiga me falou de uma vaga de fiandeira. Trabalha na mesma fábrica em que Nathan, indagou Kate. Sim, respondeu ele, no mesmo setor. Lilian é uma de minhas subordinadas. Estava tudo explicado. Kate olhou de soslaio para o marido e percebeu que ele também compreendera. Aquela Lilian era uma interesseira. Estava só no mundo sem ninguém que a amparasse.
e viu em Nathan um homem tolo bastante para sustentá-la. Nathan não quisera estudar feito David. Podia não ser rico, mas agora com a promoção melhoraria um pouco de vida. E você pretende continuar trabalhando depois do casamento, Lilian? Tornou David em tom de malícia. Não, exclamou Nathan. Imagine se vou deixar minha mulher trabalhar fora. Lilian não vai mais precisar disso. O que vou ganhar será suficiente para nos sustentar com certo conforto. Nathan segurou a mão de Lilian por cima da mesa, e ela lhe endereçou um sorriso em que apenas ele não identificava a face. Mariane achou que aquela mulher sorria feito uma bruxa, e em sua cabeça já se delineava o rosto enrugado e o nariz pontiagudo, coberto de verrugas. Precisava ter cuidado com as vassouras, senão correria o risco de vê-la voando defronte à sua janela numa noite de lua cheia. Nada do que ninguém dissesse teria demovido Nathan da ideia de se casar. Os planos já haviam sido feitos e tudo estava devidamente arranjado, de forma que em 3 meses o casamento se realizou. O casal seguiu em viagem de lua de mel, deixando Ross hospedado na casa dos tios. Foi uma alegria para os dois. Se antes já não se largavam, agora então iam dormir juntos e acordavam juntos. Ao contrário de Lilian, Kate não se importava que ele dormisse no quarto da filha. Ambos eram primos e ninguém levava a sério aquela história de casamento, e depois que mal poderia ver. Kevin e Roger dormiam em outro quarto, e Suzy, por ser ainda muito pequenina, dormia junto com os pais. David montou uma cama de armar no quarto de Mariane, e Ross quase se mudou para lá. No fundo, até que apreciavam a companhia do menino. Além de muito educado, a presença de Ross fazia um grande bem a Mariane. Desde a sua chegada, sua melhora era visível. Apesar de ainda continuar meio alheia a tudo, já não estava tão agressivo e passou a se interessar mais pelos estudos. A lua de mel durou apenas uma semana. Foi o máximo que Nathan conseguira junto ao patrão, e até que fora muito. De volta ao lar, retomou suas obrigações e deixou Lily à vontade para cuidar da casa e do filho. A curta estada de Ross em casa de Mariane havia terminado, e a melhora que ela experimentara naquela semana desapareceu em poucos segundos. Quando viu Ross atravessar o quintal rumo à sua própria casa, Mariane caiu em profunda depressão. Não fique triste, consolou a mãe. Tudo vai continuar como antes. Ross só foi para casa, que é logo aqui ao lado. Daqui a pouco ele volta, você vai ver. Não foi o que aconteceu. A ida à escola seguia como sempre. Contudo, na volta veio a primeira surpresa. Em casa de Mariane, a mesa estava posta apenas para 2, e não para 3 como era de costume. Roger, Kevin e Suzy, como eram pequenos e não precisavam ir à escola, comiam mais cedo, e Kate deixava para almoçar em companhia da filha e do sobrinho. O que foi que houve, tia Kate? Indagou Ross preocupado. Almoçou mais cedo hoje, foi? Kate fitou com desgosto e respondeu desanimada. Não. Lilian veio aqui e deixou ordens para você ir para casa assim que chegasse. Disse que de hoje em diante não preciso mais cuidar de você. O quê? Indignou-se Mariane. Isso é ridículo. Observou Ross irritado. Não vou. Lamento, mas você tem que ir. Lily agora é quem manda. Não quero, ela não é minha mãe, você é que é. Não posso fazer nada, retrucou Kate emocionada, esforçando-se para não chorar. Eu tentei argumentar, dizendo que você e Mariane estavam acostumados a almoçar e estudar juntos, mas ela disse que não, que você deveria ir, que daqui para frente as coisas seriam diferentes. Ela não pode mandar em mim assim. Pode sim. Ela é a mulher do seu pai, sua madrasta. Tem mais direito sobre você do que nós. Ross olhou para Mariane com imenso desgosto e percebeu que seus olhos iam se enchendo de lágrimas. A menina agarrou-se a ele e começou a gritar. Não vou deixar, Ross, não vou. Ela não pode levá-lo embora. Solte-o, Mariane, ordenou a mãe. Não solto. Aquela bruxa vai ver só uma coisa. Não fale assim de sua nova tia. Ela não é minha tia, não é nada minha, nem de Ross também. É apenas uma bruxa velha, feia e horrorosa. Você não tem mesmo nenhuma educação, menina. Ouvindo essa voz estranha, todos se voltaram ao mesmo tempo. Parada na porta da cozinha,
Lily encarava Marianne com ar de censura. Como Ross demorava a aparecer, resolvera ir ela mesma cuidar daquele assunto. Marianne era uma péssima influência para o menino. Pelo que Nathan contara, era agressiva e mal educada, fato que agora constatava pessoalmente. Ross já estava de saída, disse Kate sem graça, não é mesmo, Ross? Ele encarou a tia com ar de súplica e Marianne respondeu com raiva. Não estava não, ele não vai. Ah, vai sim, contestou Lilian. E não vai ser uma menina mal educada feito você quem irá impedir. Lilian adiantou-se e colocou a mão no braço de Ross, tentando puxá-lo para fora. O menino enrijeceu o corpo e fez uma cara de zanga, enquanto Marianne soltava gritos esganiçados. Solte o Ross, sua bruxa. Você não é mãe dele? Minha mãe é que é. Fique quieta e não se meta, respondeu Lilian furiosa. Você não é boa companhia para o Ross. Espere um momento, intercedeu Kate enfurecida. Sei que você tem ideias diferentes sobre como educar os filhos, mas isso não lhe dá o direito de vir aqui insultar a minha filha. Marianne é apenas uma criança, que não tem um pingo de educação. É no que dá deixar os filhos largados por aí. Eu não vou permitir que você venha à minha casa me destratar ou a minha família. Aliás, não me lembro de havê-la convidado. Vem buscar o Ross. Ele tem que me obedecer. Kate estava furiosa. Fitou o menino com ar de autoridade e falou decidida. Vá com sua madrasta, Ross. Mas, mãe, contestou Marianne. Deixe, cortou Kate. Depois teremos uma conversa com seu tio Nathan. Eu não quero ir, rebateu o menino. Ela não manda em mim. Mando sim, seu atrevido, respondeu Lilian. Não aprenda a ser malcriado também. Vá, Ross, estou dizendo, insistiu Kate, depois conversaremos. Vendo que não tinha saída, Ross obedeceu. Lilian tentou segurar-lhe a mão, mas ele a puxou bruscamente. Esperou até que ela passasse e saiu atrás dela. Até logo, falou ela secamente. Kate não respondeu. Segurou a filha, que chorava descontrolada, e estreitou-a contra o peito. Talvez aquele tenha sido um dos poucos gestos de carinho de Kate para com Marianne, e a menina, sentindo-lhe o afeto, agarrou-se a ela e desabafou confiante. Ah, mãe, Ross é tudo o que eu tenho. Sossegue, Marianne, seu pai dará um jeito. Só muito tempo depois foi que Marianne se acalmou, embalada pelo amor da mãe. Todavia recusou-se a comer, deixando Kate preocupada e cheia de raiva de Lilian e de sua incompreensão. Capítulo 8. Quando David entrou na cozinha da casa do irmão, a família havia acabado de jantar. Boa noite, Nathan, Lilian. Ah, David, boa noite, respondeu o irmão. Entre. Acabamos de jantar. Aceito uma xícara de café. Não, obrigado. Será que poderíamos conversar um instante? Nathan assentiu e levantou-se da mesa, indo com ele para a sala. David seguiu em silêncio e sentou-se no sofá, olhando sem saber por onde começar. Muito bem, falou Nathan. O que foi que houve? David pigarreou e olhou na direção da cozinha, onde Lilian tirava a mesa do jantar, atenta às vozes do marido e do cunhado. Bem, começou David. É sobre o Ross. O que tem ele? Fez alguma coisa errada? Não se trata disso. Ross sempre foi um menino muito educado. E você sabe o quanto ele é amigo de Marianne. Sei. Quando sua mulher morreu e você veio para cá, Ross era pouco mais que um bebê, e Kate cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Mesmo depois que as crianças nasceram, Kate continuou se dedicando a ele. Eu sei. Ninguém é tão grato a Kate como eu. Ela foi uma verdadeira mãe para Ross durante todos esses anos. Você sabe o quanto as crianças se apegaram a ele, principalmente Marianne? Eu sei. Eles são como irmãos. Pois é. Por isso é que eu não entendo, porque agora você pretende afastá-los. Quem disse que quero afastá-los? Da forma como sua esposa agiu hoje, nem foi preciso dizer. O que tem Lily a ver com isso? Ela não lhe contou? O quê? A sua maneira, Lily, contar a Nathan sobre o episódio embaraçoso na casa de Kate. Foi apenas uma leve desentendimento, ela dissera. Nada com que devesse se preocupar. Pequenas divergências na educação do menino, que ela agora pretendia pessoalmente cuidar. Caso não saiba, prosseguiu David,
Lilian foi hoje à nossa casa buscar Ross na hora do almoço e não deixou ficar. Ora, isso não é nada. Lilian está apenas assumindo seu papel de esposa e mãe. Não há mais motivos para que Ross continue dando trabalho a Kate. Não foi isso que pareceu. Lilian foi muito arrogante com Kate e Marianne, insinuando que ela não é companhia para Ross. Ela disse isso? Disse. Kate não deve ter entendido direito. Entendeu sim. Lilian chamou Marianne de mal educada. O que ela pensa? Que não damos educação à nossa filha? Você tem que concordar que Marianne não é lá nenhum exemplo de boa educação, não é mesmo? David sentiu o rosto arder. Era a primeira vez que o irmão se referia à sobrinha daquela maneira. Até então nunca dissera nada, ao contrário. Parecia até gostar da menina e nunca se importou com a amizade entre ela e Ross. Você sabe que Marianne é uma menina diferente, prosseguiu David, tentando conter a indignação. E sabe o quanto a amizade de Ross é importante para ela. Se os afastar, estará condenando Marianne. Condenando Marianne a quê? Ela é nervosa e agressiva. Ross é o único a quem ela escuta. O que poderá acontecer se Ross desaparecer de repente? Acho que você está exagerando. Lilian foi apenas buscá-lo para almoçar em nossa casa, a refeição que ela própria preparou para ele. E não deixou que ele voltasse à tarde, porque tinha que estudar. Por que não permitiu que ele estudasse lá em casa, como sempre fez? Você sabe que ele também ajuda Marianne com os deveres. Talvez esteja na hora de Marianne aprender a se virar sozinha. Ela é muito dependente de Ross. Isso não é bom para nenhum dos dois. Afinal, ele também é apenas uma criança. Não deveria ficar com essa responsabilidade toda. Se você pensa assim, então não vejo mais motivo para continuarmos essa conversa. Ele foi se levantando para sair, mas Nathan ergueu-se e pôs-se diante dele, barrando-lhe a passagem. Ora, vamos, David. Não vamos brigar, não é mesmo? Somos irmãos. Não precisa ficar desse jeito. Olhe, não se preocupe. É claro que Ross não vai se afastar de Marianne. Eles apenas não se verão tanto. Ele vem da escola, almoça, faz seus deveres e depois à tardinha vai visitar vocês. Então o que acha? David não respondeu. Empurrou o irmão para o lado e murmurou um boa noite, que ele retribuiu apenas com um aceno. Depois que ele se foi, Nathan foi até a cozinha onde Lilia acabava de enxugar a louça do jantar. Sentou-se, serviu-se de uma xícara de café frio e ficou vendo a cuidar de seus afazeres. Onde está Ross? Indagou após alguns minutos. Já foi se deitar. Tão cedo? Isso não é mais hora de criança estar acordada. Francamente, Nathan, você acostumou muito mal esse menino. Ele deu um suspiro e coçou a testa. Ao final de alguns segundos considerou. Será que é certo o que está fazendo? Como assim? Você sabe, Ross, ele e Marianne estão acostumados um com o outro. Ela não é boa companhia para ele. Porque diz isso, ela é só uma menina. Uma menina mal educada e arrogante. Aposto como exerce uma influência daninha sobre o Ross. Não sei não. Eles foram criados juntos, são muito apegados. Não sei se é certo separá-los assim. É para o bem de ambos, você vai ver. Daqui a pouco, Marianne já vai estar uma mocinha. O que pensa que os outros dirão, vendo-a o tempo todo agarrada à barra da calça do primo? David e Kate não gostaram. Eles também se acostumarão. Estão com ciúmes, é só. Gostaria de lhe pedir uma coisa. O que é? Não impeça o Ross de ver Marianne. A menina é meio esquisita. Mais um motivo para afastá-los. Não, eu falo sério. Marianne sempre foi uma menina estranha. Não tem amigos, não brinca com as outras crianças, não gosta de festa nem de folguedos, só gosta do Ross. Ela está mal acostumada a isso sim. Gosta de Ross porque ele faz todas as suas vontades. De qualquer forma, não gostaria de separá-los. Não se esqueça de que devo muito a Kate, que foi uma verdadeira mãe para ele. Ele não precisa mais de Kate. Mas eu não posso ser ingrato. Kate fez por ele muito mais do que qualquer madrasta faria. Lily encarou com mágoa e, voltando as costas para ele, respondeu com dissimulado rancor. Já entendi tudo. Não sou páreo para Kate, não é? Ela é a mãe perfeita, a mulher ideal. Pena que já é casada com seu irmão, ou vocês poderiam juntar as duas famílias.
Jamais repito uma infâmia dessas. Aborreceu-se Nathan. Kate, a minha cunhada, merece todo o meu respeito. E eu sou sua mulher, não mereço também o seu respeito. Não se trata disso. Você não confia em mim. É claro que confio. No entanto, não me dá autoridade sobre seu filho. Que confiança é essa? Não quero desautorizá-la, nem impedi-la de dar ao menino o tratamento que julgar mais adequado. Só que lhe peço para ir com calma. Traga-o para casa após as aulas, faça-o almoçar e estudar aqui, mas depois deixe-o ir, até a hora do jantar pelo menos. Ela fitou novamente, respirou fundo e retrucou. Está bem, farei como você quer porque eu amo e quero evitar discussões, mas fique sabendo que eu não concordo com isso. No dia seguinte, Rosa apareceu para buscar Mariane para irem à escola. Ela nem podia definir a alegria que sentiu. Passara todo o dia anterior mais triste do que o habitual, mais acabrunhada e arredia, com medo de haver perdido Ross para sempre. Mariane se despediu da mãe e desceu as escadas de mãos dadas com o primo, saindo com ele para a rua. Logo ao darem o primeiro passo na calçada, tiveram desagradável surpresa. Lila estava parada no portão de casa, pronta para sair. Bom dia, Mariane, cumprimentou ela secamente. Aonde você vai? Retrucou a menina, ignorando o cumprimento da outra. Vou acompanhá-los até a escola. Não precisa, Lilian, cortou Ross. Dona Lilian corrigiu ela. Respeito é sempre bom, Ross. Não se esqueça disso. Mariane sentiu o sangue ferver. Se aquela bruxa pensava que iria mandar nela, em Ross, como se fosse sua mãe, estava muito enganada. Olhou-a com ar de desdém e foi tomando a dianteira, puxando Ross pela mão, até que ouviu a voz de Lilian mais atrás. Mais devagar, crianças, não é preciso correr tanto. Sem lhe dar atenção, Mariane apertou a mão de Ross e disparou pela calçada, puxando com toda a força. O menino, assustado, a princípio fez força para parar, mas depois, ouvindo os gritos histéricos de Lilian, achou graça e correu com ela. Em poucos segundos, sumiram no fim da rua. Ross deixou Mariane na porta da escola e a menina subiu ofegante. Em seguida, tomou a direção de seu colégio e partiu desabalado, não dando a Lilian tempo de alcançá-lo, nem de vê-lo desaparecer. No começo da tarde, quando Mariane e Ross voltaram para casa, encontraram Lilian sentada à mesa da cozinha de Kate. As crianças hesitaram ao vê-la, mas ante o olhar severo e nada satisfeito de Kate, tiveram que entrar. Muito bem, Mariane, começou a dizer. Lila está aqui para fazer queixa de você. De Mariane? Indignou-se Ross. Por que ela não fez nada? Não adianta tentar defendê-la, repreendeu Lilian. Sei que foi ela que o puxou hoje cedo. Estou aqui para exigir de Kate uma atitude. O que ela fez foi uma falta de respeito. Kate sentia ganas de estrangular aquela snob. Ela era metida e arrogante, mas Mariane a havia afrontado, e ela não podia permitir que sua filha faltasse com respeito aos mais velhos. Não fora essa a educação que lhe dera. Por que fez isso? Perguntou Kate, dirigindo-se à filha. Com um sorriso maroto nos lábios, Mariane deu de ombros e não respondeu, irritando ainda mais Lilian, que retrucou furiosa. Sua mãe lhe fez uma pergunta, menina, responda. Por favor, Lilian, interrompeu Kate de má vontade. Deixe que eu mesma cuidarei disso. Essa menina é impossível. Lilian, cortou Ross. Dona Lilian, eu já falei. Dona Lilian, Mariane não fez nada, fui eu que a puxei. Muito louvável essa sua atitude de defendê-la, tornou Lilian entre os dentes, mas não me convence, eu vi. Ainda com ar de deboche, Mariane revidou. Você anda vendo demais. Você não, recriminou Lilian, a senhora. Kate estava abismada. Aquela mulher era insuportável. Não entendia o que dera no cunhado para casar-se com ela. Nathan sempre foi um homem simples e gentil, e não tinha nada a ver com aquela metida. Escute aqui, dona Lilian, falou Kate com ironia. Já estou farta das suas sugestões de como devo educar meus filhos. Se Mariane fez alguma coisa errada, deixe que eu mesma tratarei de castigá-la. Eu só estava tentando ajudar, respondeu Lilian, rubra de vergonha. Não preciso de sua ajuda, e agora, se não se importa, está na hora do almoço. E virando-se para a filha, Mariane, suba e vá se lavar. Mariane obedeceu. Quando voltou, Lilian e Ross
já não estavam mais ali. Ela olhou em todos os cantos da cozinha, mas não o avistou. A mãe já estava sentada à mesa, onde apenas 2 pratos haviam sido colocados, e começou a servi-la assim que ela entrou. Onde está Ross? Foi com Lillian. De forma abrupta e inesperada, Marianne virou a toalha da mesa, jogando pratos e copos para longe. Assustada, Kate deu um salto e levou a mão ao coração, instintivamente olhando pela porta da sala, onde os outros filhos brincavam no tapete. Marianne, descontrolada, atirava longe tudo o que via: talheres, panelas, tigelas. Olhar vidrado, parecia não ouvir os gritos aflitos da mãe. Pare com isso, pare, Marianne, por Deus. A menina estava enlouquecida. Em sua fúria descontrolada, continuava a atirar longe tudo o que lhe aparecia na frente. Kate acercou-se dela e pelas costas tentou contê-la, segurando-lhe os braços com força. Vencida pela superioridade física da mãe, ela começou a gritar e a espernear, atirando as pernas para a frente e dando pinotes no ar. Kate estava apavorada. Jamais havia visto algo semelhante. A muito custo, conseguiu virar Marianne de frente para ela e deu-lhe uma bofetada no rosto. A menina respondeu com selvageria e pôs-se a arranhar os braços da mãe. Kate, cada vez mais aterrada, deu-lhe nova bofetada e mais outra, até que Marianne, vencida pelo cansaço, desabou no chão e foi rastejando até a parede. Seus olhos corriam de um lado a outro, como se visse alguém percorrendo a cozinha. Não havia ninguém que Kate pudesse ver, mas Marianne via. Caminhando a passos largos, um espírito ria, com as mãos apoiadas nas cadeiras. Era uma mulher. Vestia uma roupa estranha, muito antiga, e trazia na cabeça uma espécie de touquinha de lã. Ao ouvir a mãe dizer que Ross havia partido com Lillian, Marianne quase desesperou. O ódio que sentiu foi tão grande que imediatamente atraiu para junto de si o espírito que acompanhava a madrasta de Ross. Era uma mulher vingativa, que queria desesperadamente prejudicar Lillian e descobrir em Marianne o instrumento perfeito. A menina era extremamente sensível, muito mais do que qualquer outro que já vira fora dos hospícios. Aliada a essa sensibilidade, a raiva que nutria por Lillian serviu de excelente condutor para os fluidos de ódio e vingança do espírito. Marianne gostava de Ross, por ele seria capaz de odiar com todas as forças qualquer um que se interpusesse em seu caminho. E Lillian se interpusera. Ela era mesmo autoritária e pedante, mas tudo poderia ter sido contornado se o espírito não tivesse incutido na mente da menina a imagem da bruxa em que Lillian havia se transformado. Marianne estava certa de que a mulher era mesmo uma bruxa. Via com cara de bruxa, roupas de bruxa, chapéu de bruxa, tudo obra daquele espírito que pretendia usar Marianne em sua vingança. Sou Margot, disse ela ao ouvido da menina. Guarde bem o meu rosto e o meu nome. Vamos nos ver muitas e muitas vezes. Soltou uma gargalhada histérica e sumiu. E Marianne encarou a mãe, que, sentada na cadeira, rosto afundado entre as mãos, só fazia chorar. Capítulo 9. A partir daí, tudo se desenvolveu rapidamente. Não havia um só lugar em que Marianne não visse espíritos ao seu redor. Falava com eles como se fossem encarnados, sem se dar conta de que já não pertenciam mais a esse mundo. Vivos e mortos para ela eram todos iguais. Para piorar, a já difícil convivência com Lillian foi se tornando insuportável. A pedido de Nathan, Ross continuava indo e voltando da escola com Marianne, mas depois disso só se viam vez ou outra antes do jantar. Nos fins de semana, Lillian sempre arranjava um jeito de impedir que ficassem juntos. Ou Ross tinha que estudar, ou iam sair e Marianne não podia acompanhá-los. Certo dia, quando Marianne chegou da escola, trazia nas mãos uma carta lacrada, com o timbre da escola endereçada ao pai. Entregou a carta à mãe displicentemente e foi para o quarto se trocar. Quando voltou, Kate estava sentada à mesa, olhando-a com cara de poucos amigos. O que significa isso? Indagou Kate zangada. O que? Esta carta? Marianne pegou e desdobrou a carta que ela lhe estendeu. Passou os olhos pelas letras e encarou a mãe desanimada. Leia, foi a ordem seca. Os olhos de Marianne encheram-se de lágrimas.
e Kate arrancou a carta das suas mãos com raiva. Você não pode ler, não é, Mariane? Não pode porque não sabe. Como fomos estúpidos, seu pai e eu. Pensamos que você havia se emendado. No ano passado, quando tirou aquele 10, achamos que você não era burra e que estava aprendendo, mas agora vejo que não aprendeu nada. Mãe, não. Deixe-me terminar. O que foi que aconteceu? Você não estava aprendendo a ler? Por que não desenvolveu a leitura? Por que não consegue acompanhar a turma? Seu professor diz que você continua alheia e agressiva. Disse que nem pode falar com você, que você responde mal, que implica com as outras crianças. Não é verdade. Elas é que implicam comigo. Vivem me chamando de esquisita. E do que você quer que a chamem? Você não aprende, não se relaciona com ninguém. Nunca convidou uma amiguinha para vir brincar com você. Eu é que as convido, ou melhor imploro, para que venham aos seus aniversários, pois agora acabou, não tem mais festa, ouviu? Mariane deu de ombros. De que lhe importavam as festas? Quem gostava de festas era a mãe, não ela. Deu as costas a Kate e foi para a porta da cozinha. Desceu 2 degraus e espiou para o quintal vizinho, na esperança de avistar Ross, enquanto a mãe continuava a repreendê-la. Mariane, contudo, já não ouvia mais, desinteressada daquele assunto. Desceu as escadas e se aproximou da cerca, que separava os quintais das 2 casas enquanto a mãe esbravejava. Volte aqui imediatamente, eu ainda não terminei. A voz de Kate caiu no vazio, porque Mariane já havia deslocado a tábua da cerca, que servia de passagem entre as 2 casas, e entrara no quintal da casa de Ross. Em silêncio, coração aos pulos, foi se aproximando da porta da cozinha. Ross estava sentado de costas, comendo, e a bruxa estava no outro canto, mexendo numa panela no fogão. Ao seu lado, Margot a viu e sorriu para ela, passando a mão de leve sobre a testa de Lilian. Ross, Mariane chamou baixinho. O menino se virou e ao mesmo tempo que a madrasta. Vendo Mariane ali parada, Lilian não se conteve. Com a colher de pau ainda na mão, aproximou-se dela. O que está fazendo aqui? Indagou com raiva. Ela fitou a mulher e respondeu com mal contida fúria. Preciso falar com Ross. Na mesma hora o menino se levantou, mas foi impedido de se aproximar pela voz histérica da madrasta. Fique onde está, Ross. Você ainda não terminou de almoçar. Já acabei, dona Lilian. Então está na hora de estudar. Calmamente, Ross olhou para ela e, sem alterar o tom de voz, respondeu mansamente. Agora não posso. Mariane precisa falar comigo. Virou-se para Mariane e sorriu, e ela sorriu de volta agradecida. Estou lhe avisando, gritou Lilian. Se não me obedecer, vai ficar de castigo. Lamento, dona Lilian, mas a senhora não é minha mãe? Ora, seu. De forma mecânica, Lilian desceu a colher de pau sobre a boca de Ross com força, e esta imediatamente se avermelhou. O menino soltou um grito de dor e levou as mãos aos lábios, que já começava a inchar. Ao lado de Lilian, Margot balançava a cabeça e dizia com voz de malícia: Ora, 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 vai deixar isso ficar assim, Mariane? Vamos, ataque a bruxa. Não precisou de mais nada. Mariane partiu furiosa para cima de Lilian e mordeu-a na barriga, apertando bem os dentes e causando-lhe imensa dor. Lilian soltou um grito agudo e olhou para baixo. Mariane estava grudada à sua barriga, apertando-a com os dentes sem soltar. Tentou empurrar a menina, mas ela se colara ao seu ventre feito um parasita. Imediatamente pôs-se a gritar, e gritou tanto que Kate do outro lado ouviu a berraria e apareceu esbaforida. Vira a filha atravessar a cerca, mas teve que dar a volta pela frente. Diante daquela cena horrorosa, o sangue de Lilian já se espalhando pela blusa branca. Kate começou a berrar. Solte-a, por Deus, Mariane, solte. Mariane não soltava. Margot, encostada à parede, dava gargalhadas, enquanto Ross, atônito, esquecera até de sua boca machucada. Kate tentava puxá-lo por trás, mas quanto mais puxava, mais ela apertava os dentes em volta da carne de Lilian, que ia se abrindo numa enorme ferida. Desesperada, Kate começou a bater-lhe sem sucesso, contudo, no auge do desespero, implorou ao sobrinho: Pelo amor de Deus, ajude-me. Ross saiu de seu torpor e aproximou-se de Mariane.
Colocou a mão em seu rosto e pediu com ternura: por favor, Mariane, solte Dona Lilian. Ela não soltou. Embora parasse de apertar, sentindo as mãos do primo em sua face, aos pouquinhos foi se acalmando, até que afrouxou a boca e Lilian tirou o corpo, correndo para o outro lado da cozinha e gritando: tirem essa louca daqui. Essa menina é uma selvagem, maluca, doida. Margot ficou furiosa e tentou investir contra Ross, sendo detida por Mariane. Se você fizer alguma coisa, ele vai se arrepender. Eu mordo você também. O amor da menina pelo garoto assustou o espírito, que se afastou temeroso. Com quem está falando? Indagou Kate. Com Margot. Ela quis bater no Ross. Saia. A voz esganiçada de Lilian as interrompeu. Leve essa fera daqui. Kate estava aturdida, tão aturdida que não sabia o que fazer. Não sabia se ralhava com Mariane ou se a levava ao médico. Decididamente, Mariane não estava bem. Sua agressividade estava passando dos limites. Parecia mesmo uma louca. Sinto muito, Lilian, balbuciou Kate. Saia daqui e leve esse monstro com você. Ela já ia saindo quando ouviu a voz de súplica do sobrinho. Por favor, tia Kate, deixe-me ficar com Mariane. Depois, saiu puxando Mariane pelo braço, que se deixou conduzir passivamente até em casa. Assim que entraram, escutaram choro de criança e Kate subiu para o quarto. Deixaram os filhos dormindo e Kevin acordara e chamava pela mãe. Ela retirou o menino do berço, embalou e colocou de volta, distraindo com alguns bichinhos de pelúcia. Depois que ele sossegou, saiu à procura de Mariane. Ela estava onde havia deixado, sentada no sofá da sala, sem expressar qualquer reação. Com certo receio, Kate aproximou-se e sentou-se diante dela, perguntando com voz sofrida: por que você fez isso? Ao final de alguns segundos, Mariane respondeu impassível: isso que? Por que mordeu Lilian? Você quase arrancou um pedaço da barriga dela. Mariane deu de ombros e, fazendo beicinho, respondeu com simplicidade: Margot me mandou atacá-la. Margot? É. Ela estava lá e me mandou atacar Lilian. Ela bateu em Ross e depois Margot quis bater nele também. Basta, exaltou-se. Deixe de inventar histórias. Não havia ninguém lá além de nós. Havia sim. Margot estava lá. Kate respirou fundo e acrescentou: sei que você não gosta de Lilian, eu também não gosto. Mas não foi nada bonito mordê-la, e também não é bonito ficar inventando coisas. Não estou inventando nada, Margot estava lá. Se não parar com essa mentira agora mesmo, serei obrigada a tomar uma medida mais drástica. Pronto. Lá vinha a mãe com suas palavras difíceis. Mariane não sabia o que era uma medida, muito menos drástica. Não estou mentindo, a culpa toda foi de Margot. Kate já estava cansada daquelas histórias insanas. Levantou-se furiosa e segurou Mariane pelo braço, dando-lhe forte beliscão. A menina não gritou, limitando-se a olhar para a mãe sem entender. Kate puxou-a furiosamente e foi só então que Mariane reagiu. Começou a espernear e a gritar, dando socos e chutes, tentando morder as mãos da mãe. Pare, gritou Kate. Mariane não parava. Parecia totalmente fora de si, tomada por um descontrole sobrenatural. Kate tentou contê-lo o quanto pôde, mas ela estava ficando incontrolável. Não viu outra saída, senão prender os braços dela e imobilizá-la. Assim tolhida, Kate conseguiu subir com ela. Com tanta gritaria, era natural que as crianças acordassem, dando início a um berreiro sem fim. O choro das crianças fez crescer o desespero de Kate, que queria conter a filha e atender aos demais. Mariane era uma criança, contudo os outros eram praticamente bebês. Kate queria que ela parasse, mas a menina tirava as pernas a esmo, espumando de um ódio assustador. Não podia entrar com ela no quarto dos outros filhos, que se apavorariam vendo a irmã naquele estado de aparente demência. Sem perder tempo, abriu a porta do quarto com o pé e atirou Mariane lá dentro. Rapidamente retirou a chave da fechadura e bateu a porta, trancando-a pelo lado de fora. A menina descontrolada dava investidas contra a porta, gritando para que a mãe a soltasse. Solte-me, solte-me, deixe-me sair. Tomada pela exaustão, com o corpo dolorido e roxo, Mariane deixou-se cair rente à porta e pôs-se a chorar.
Nunca se sentira tão só em toda a sua vida. Daria um braço ou uma perna para ter Rose ali junto dela. A mãe não entendia, a bruxa odiava e Margot. Enganara-se ao pensar que Margot era sua amiga. Se fosse, não teria mandado que ela atacasse a bruxa na hora em que sua mãe vinha chegando e ainda tentar agredir Rose. Não podia se iludir. Estava sozinha. Capítulo 10. Não quero mais essa menina aqui, esbravejava Lilian. Ela é uma selvagem, um animal. Mariane é apenas uma criança, Nathan tentava defender. Não interessa. Veja só o que ela fez. Levantou a camisola e exibiu o curativo na barriga, ainda sujo de sangue. Ela é uma doida, isso sim. Nathan levou a mão à testa, desanimado. Lilian, no fundo, tinha razão. Mariane estava se tornando uma menina difícil de se controlar. O gênio irracível aumentava cada dia mais. No entanto, tinha uma dívida de favor para com Kate e não podia simplesmente ignorá-la. Talvez seja melhor deixar Ross lá com eles, sugeriu Nathan. Lilian considerou durante alguns segundos e uma nova ideia se delineou em sua mente. O menino não era seu filho e ela já estava se enchendo de tantos transtornos, sem contar que a situação agora havia mudado e não lhe interessava mais ocupar-se com o garoto. Olhou para o marido com ar de dúvida e indagou: você quer dizer morando lá? Não exatamente. Ross é meu filho e eu prometi à mãe dele que jamais nos separaríamos, mas podemos deixar tudo como estava antes. Aposto como Mariane iria até melhorar. Não sei, não me agrada a ideia de que seu filho, meu enteado, fique indo e vindo daquela casa, ou vai de vez ou não vai. Isso é um absurdo. Está sugerindo que eu me desfaça do meu filho, que abra mão dele de vez. Não foi isso que você me disse quando nos casamos? Prometeu cuidar dele. Ela baixou os olhos, visivelmente confusa e arrependida. É claro que prometera tomar conta do menino, só não levou em conta que, de quebra, teria que enfrentar uma garota louca e mal educada. Além do mais, não pensou que as coisas mudariam tão de repente. Não é isso, desculpou-se. É que você não tem ideia do que passei hoje, com aquela menina grudada na minha barriga e me mordendo feito uma fera. Lilian jogou-se na cama, chorando nervosamente, até que Nathan abraçou e tentou consolá-la. Eu sei, querida, posso imaginar, mas Mariane é uma criança, não tem noção do que faz. Diz isso porque não a viu. Ela estava transtornada, enlouquecida. Não sei não. Se eu fosse Kate, levaria aquela menina a um médico de doidos. Ela tem alguma coisa de loucura. Pode-se ver pelo seu olhar. E depois as coisas que faz. Que criança daquela idade você conhece que agride os outros com tanta fúria? Sei que tem razão, querida. Mas Kate tem sido tão boa mãe para mim e para o Ross. O fato de você ser-lhe grato não significa que tenha de se sujeitar a tudo. Ela o ajudou, ótimo, agradeça-lhe. Nós, no entanto, não podemos continuar vivendo assim. Essa menina ainda vai acabar estragando o nosso casamento. Você está exagerando? Não estou, não. Até quando acha que irei suportar? Ela não é minha filha, não tem obrigação de tolerar os seus ataques. E o que quer que eu faça? Que proíba Ross de vê-la? Isso seria muito pior. Pior para quem? Durante alguns minutos, Nathan permaneceu em silêncio, tentando imaginar algo para dizer. Sabia, contudo, que qualquer coisa que dissesse não faria Lilian mudar de opinião. A mulher, por sua vez, regozijava-se. Aquela era a chance de dar início ao novo plano que idealizara. Aproveitando-se da situação, adoçou a voz e considerou. Você está certo. Afastar Ross de Mariane só serviria para piorar as coisas. Eu, todavia, não estou mais disposta a tolerar suas sandices. Por isso, vamos nos mudar. Mudar para onde o meu trabalho? Vamos para outro bairro, um bairro melhor, mais elegante. Não vejo nada de errado com este. É um lugar muito bom de se viver. Não está sendo bom para nós. Ross não vai querer. Ele não tem querer. É criança e crianças não têm vontade, têm que obedecer. Mariane vai fazer um escândalo, vai dificultar as coisas. Ela não precisa saber, nem ela nem ninguém. Por enquanto, vamos deixar as coisas como estão. Deixamos que Ross volte a conviver com Mariane como antes. Eu não vou interferir, nem vou querer saber de nada. Ele que fique por lá o quanto quiser. Enquanto isso, vamos procurando uma outra casa.
Quem sabe até não podemos comprar uma ao invés de alugar. Você agora não está ganhando mal. Nathan ficou em dúvida. Não lhe agradava fazer as coisas às escondidas. Sabia o quanto Rose e Marianne iam sofrer, e até Kate, que criara o menino como se fosse seu próprio filho. Lilian, porém, estava certa. Não tinha que se sujeitar às humilhações de Marianne. Soltou um suspiro prolongado e retrucou vencido. Está certo, convenceu-me. Acho mesmo que tem razão. Já está na hora de vivermos a nossa própria vida. Kate e David vão entender. E Ross fará novos amigos. Com o tempo nem se lembrará mais de Marianne. Lilian queria subir na vida, e aquele bairro não estava à sua altura, nem condizia com a nova condição social que pretendia adquirir. Graças a ela, Nathan agora ganhava bem, podia comprar uma casa no bairro mais elegante, e Marianne acabara se tornando um ótimo pretexto para convencê-lo a se mudar. Não disseram nada a Kate ou a David, muito menos às crianças. Fariam tudo às escondidas. Quando a casa estivesse comprada e a mudança acertada, Nathan participaria ao irmão e à cunhada e pediria que saíssem com Marianne por um tempo. Se ela não visse nada, não sofreria tanto, nem faria escândalos desnecessários, e quando soubesse, seria tarde demais. Naquela noite, Lilian foi dormir mais tranquila, sem desconfiar de que ao seu lado o espírito de Margot a acompanhava furiosa. Não era possível que Lilian se livrasse da menina e estragasse seus planos de vingança. Lilian pensava que ficaria livre, mas estava enganada. Ela iria contar tudo a Marianne. Já ia saindo quando deu de cara contra o espírito, parado na porta a olhá-la com ar aterrador. Eu não faria isso se fosse você, falou ele em tom assustadoramente ameaçador. Margot levou um susto e parou no meio do quarto com a boca aberta, tentando adivinhar de onde havia surgido aquele desencarnado. Quem é você? Indagou receosa, com medo de que alguém o houvesse mandado para levá-la dali. Não sou nenhum mensageiro de luz, se é o que pensa, respondeu ele, lendo-lhe os pensamentos. Acha mesmo que me pareço com um? Margot olhou para ele, para seus trajes negros e seus olhos vítreos, e respondeu um pouco mais tranquila. Não, ao contrário. Luther soltou uma gargalhada e se aproximou da cama, onde o casal dormia despreocupadamente. Não deve se meter com Marianne, Margot. Você me conhece? Tornou ela surpresa, já que nunca o havia visto por ali. Digamos que eu sei das coisas, sabe? Sei muito ao seu respeito. Sei que você fugiu há muitos anos e vem acompanhando Lilia desde a encarnação passada. Você não sabe o que ela me fez. Já disse que sei muito sobre você. Logo, sei o que ela lhe fez. Por causa dela, você foi presa, acusada de bruxaria, e a ignorância do povo a colocou sob uma placa de madeira, cobrindo-a com pedras, até que seu pulmão estourasse e você morresse, afogada em seu próprio sangue, não é verdade? Margot começou a chorar e retrucou. Você não imagina o que ela me fez passar. E para quê? Para ficar com meu homem. E ainda se dizia minha amiga. Para você ver, não podemos confiar em ninguém hoje em dia, não é mesmo? Ela não respondeu, limitando-se a encará-lo com certo temor. Mas eu tenho uma amiguinha, sabia? Uma amiga de verdade, o nome dela é Marianne. Marianne? Exatamente. A mesma que você está querendo utilizar na sua vingança. E daí? Não vai me dizer que quer protegê-la? Sim, não. Marianne é minha, caso não saiba. Nunca o vi ao lado dela. Estou afastado por razões que não lhe dizem respeito. Mas não a abandonei. Sei de tudo o que se passa com ela. Sei até de você, como pode perceber. Margot escutava aquele espírito das sombras que lhe parecia extremamente poderoso, dono de um ar de superioridade e uma imponência que a assustavam, como se ele fosse um imperador ou coisa parecida. Quem é você? Quis saber ela, algo confusa. Meu nome é Luther. De onde vem? Das profundezas do inferno, disse em tom maroto, soltando uma gargalhada cínica. Estou brincando. Sou dirigente de uma pequena cidade do astral inferior. Ante o seu olhar de espanto, ele acrescentou. Você deve estar se perguntando o que uma pessoa tão importante como eu faz por aqui, não é mesmo? Pois vou lhe dizer. Marianne é especial. Há muitos anos ela fugiu de mim, levando muitos outros com ela. Passei um longo período sem vê-la até que a encontrei nesse estado.
Caso você não tenha percebido, ela é o que se pode chamar de maluca. Ela ainda não sabe, mas está enlouquecendo. O que você pretende com ela, vingança? De uma certa forma, sim. Ela foi uma peste, e apesar disso não posso trazê-la para o lado de cá. Seus amigos são poderosos, bem mais do que eu. Só que esses amigos estão do lado de lá, você entende? Quer dizer, do lado da luz? Isso mesmo. Então por que não aparecem para livrá-la de sua loucura? Como você é tolinha, Margot. Se eles montassem guarda à cabeceira dela, de que adiantaria ser louca? Aliás, ela seria tudo menos louca. Só que ela quis ser doida, pediu, implorou para ser doida varrida. Esse pedido já demonstra que não é normal. Ironizou, não é assim? Não compreendo. Será que você é tão estúpida quanto ela? Mariane escolheu ser louca, ou melhor, ter uma sensibilidade muito acima do normal. É como se ela não tivesse qualquer barreira separando o mundo visível do invisível. Dá para imaginar? Ela pode ver e ouvir todo tipo de espíritos. Será que você não percebeu? Percebi. Só que há seres iluminados que a vigiam o tempo todo, interessados em assegurar que se cumpra o que tem que ser, ou seja, que ela fique literalmente louca. Margot sentiu uma pontada de tristeza. Afinal, não era ruim. Queria se vingar de Lilia porque ela fora má, enganara para tomar-lhe o homem amado e ainda levar aquela morte horrenda. Mariane, contudo, era apenas uma menina e não lhe fizera nenhum mal. Ela não tem como evitar essa triste sina. Talvez, se tivesse escolhido pais mais esclarecidos e amorosos, mas cá entre nós, eles são umas pestes também. Isso é ótimo para nós, facilita o nosso acesso. Pobre Mariane, não pense assim. Ela sempre soube que seria muito provável me reencontrar. Somos amigos de longa data. Gostaria muito de trazê-la para o meu lado, mas não posso. Como ele disse, ela tem amigos muito mais poderosos do que eu, contra os quais não tenho forças para lutar. Quando ela desencarnar, eles correrão para buscá-la, e eu não terei a menor chance, a não ser que ela se suicide. Mas não, acho que não. Não estou entendendo. O tempo que disponho é muito curto, e quero aproveitá-lo ao máximo. Mariane precisa enlouquecer, e sou eu que vou ajudá-la nesse processo. Para isso não vou aceitar nenhum tipo de intromissão. E quem é que está se intrometendo? Você? Não a quero interferindo em meus planos. Eu? Não vou fazer isso, não quero nada com Mariane. Meu negócio é com Lilia. E com esta aqui que tenho contas a acertar. E para isso usa Mariane? Sim, mas não pretendo fazer-lhe mal. Sei que não, só que os seus planos esbarraram nos meus. Como assim? Vou ser claro com você, Margot. Não é de meu interesse que Mariane saiba a respeito da mudança de Ross. Quero que tudo saia conforme eles planejaram. Por isso, vou dar-lhe um aviso. Faça com Mariane o que quiser. Use sua vingança enquanto puder. Faça com que ela grida a Lilia, que amor de arranhe. Mas jamais lhe diga que Ross vai se mudar. Nem de longe sugira isso. Sequer a deixe desconfiar ou imaginar uma coisa dessas. Se o fizer, vai ter que se entender comigo depois, compreendeu? A superioridade dele era patente, e Margot simplesmente assentiu, com medo de despertar-lhe a fúria. Não ousaria desobedecer-lhe, tornou com reverência. Mas posso perguntar por que é tão importante essa mudança? Pense, Margot, pense. Quem é o queridinho de Mariane? Não é o bobalhão do Ross, com sua vozinha e seus gestos de bom moço? Ela sentiu, pois então, como acha que ela vai ficar quando ele de repente desaparecer? Maluca, quase. Esse é o estopim que irá acender a bomba da loucura plantada na cabeça dela. Margot ficou abismada. Aquele Luther era mesmo infernal. Contudo, por mais piedade que sentisse de Mariane, não tinha nada com isso. A menina não era problema seu, só podia lamentar. Ela era um instrumento muito bom, mas Margot não ousaria contrariar as ordens de Luther. Não queria ela também integrar as suas hordas.